Louvado seja Deus. Digam aleluia. Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Carta à igreja em Filadélfia. É a sexta carta, o sexto recado de Deus. Diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. E tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns do que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não o são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, ou da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre os que habitam na terra. Venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte de meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mais um minuto de oração a Deus. Levanta a sua mão, liga o seu pensamento ao trono do Altíssimo, todos dando glória, 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 glória. Senhor Jesus, Deus querido e santo, Pai Altíssimo, Deus de poder e graça, neste momento, Senhor Jesus, unidos estamos na tua presença, meu Deus. Senhor, estende as tuas mãos de misericórdia, Senhor, sobre a tua igreja, sobre o teu povo, sobre os teus filhos. Aleluia! Oh Espírito Santo, venha operar em nossos corações. Abre, Senhor, a nossa mente para recebermos a tua palavra. Abre a nossa mente, Senhor, para entendermos a tua palavra, porque a tua palavra santa é fiel e verdadeira, é digna, Senhor, da nossa aceitação. Oh glórias, aleluia, glória, glória, glória a Deus. Ori balabalabas, orianda labalai, te balabalabalabas. Oh aleluia, Jesus. Fica, Senhor, conosco, em nome de Jesus. Amém? Quem tem lugar, toma o seu assento em nome de Jesus. Desocupem as suas mãos, por favor. Batem palmas e glorifiquem ao Senhor. Glória a Deus. Amados irmãos, prestem atenção. A palavra de Deus está falando sobre a igreja fiel, Filadélfia. Filadélfia já quer dizer amor fraternal. Meus amados irmãos, como nas demais cidades da região, em Filadélfia também imperou o culto a Ártemis, a Diana dos Efésios, e também a Esculápio,
que era conhecido como Deus naquela cidade. E em consequência da ocupação romana, também em Filadélfia, era praticado o culto de adoração ao imperador romano. Mas segundo a Bíblia Sagrada, prezados irmãos, havia uma diferença muito grande entre os crentes filadelfos e os demais crentes das demais cidades daquela localidade. Esmirna também se compara com os crentes filadelfos. Os crentes herminianos também podem se comparar com os crentes filadelfos. Segundo a carta que o Senhor redigiu à igreja de Filadélfia, o Senhor deixou bem claro que os crentes filadelfos não se envolveram no engano da idolatria, mas no meio de um povo idólatra, eles se manteram fiéis, adorando ao único e verdadeiro Deus, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Aleluia. Meus amados irmãos, será possível uma igreja ser irrepreensível? Sim, pois a Bíblia afirma que os crentes filadelfos, como também os crentes herminianos, eram irrepreensíveis. Das 7 igrejas da Ásia Menor, elas foram as únicas que o Senhor não teve do que reclamar. Mas o Senhor expressou fidelidade e sinceridade. Prezados irmãos, na carta que o Senhor redigiu à igreja de Filadélfia, o Senhor se apresentou dizendo: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro e o que tem a chave de Davi. Se você ler no capítulo 1, versículo 18 do livro do Apocalipse, você vai encontrar Jesus falando para João, dizendo: eu tenho a chave da morte e tenho também a chave do inferno, referindo a sua vitória sobre a morte e sobre o mundo invisível. Já na carta redigida à igreja de Filadélfia, o Senhor falou: isto diz o que é santo e verdadeiro, o que tem a chave de Davi. Aleluia. A chave de Davi, prezados irmãos, anuncia o direito do Senhor, como Senhor e cabeça da casa de Davi, antecipando o seu reinado aqui na terra. Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro. Eu sou o que tenho a chave de Davi, e sou aquele que abro e ninguém fecha, e sou aquele que fecha e ninguém abre. E o Senhor falou na carta redigida aos crentes filadelfos: eis que diante de ti eu pus uma porta aberta, e ninguém poderá fechá-la. Oh, que coisa linda! Diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém poderá fechá-la. Meus irmãos, Cristo abre a porta da oportunidade para a sua igreja. Ele abre a porta da evangelização aos seus mensageiros, e a porta que ele abre ninguém pode fechar. Ele abre a porta do coração aos ouvintes,
Ele abre a porta da salvação aos perdidos. E a Bíblia diz que Ele vai abrir a porta do céu para a sua igreja vitoriosa, triunfante, entrar, glorificando o seu nome para passar a eternidade na glória. Aleluia. Sabe, irmãos, Satanás tem trabalhado desesperadamente. Satanás tem feito aquilo que lhe é possível para fechar a porta que Deus abriu para a sua igreja. Através da ciência, através das artes, através da política, através do mundanismo, através da força brutal da carne, o diabo tem feito aquilo que lhe é possível para fechar a porta que Deus abriu. Mas ainda que ele tenta, ainda que ele faz aquilo que lhe é possível para fechar a porta que Deus abriu para os crentes fiéis, o Senhor está declarando: eu, o santo e verdadeiro, tenho a chave de Davi na mão. Eu abro e ninguém fecha, eu fecho e ninguém... Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Quantas vezes, prezados irmãos, o diabo tentou fechar a porta que Deus abriu? E eu pergunto para vocês, ele conseguiu fechar? Ele conseguiu fechar? Quantas vezes Satanás tentou algemar o evangelho, a fim de que o evangelho não realize o plano de Deus, o propósito de Deus? Eu pergunto novamente, ele conseguiu algemar o evangelho, a fim de que o evangelho não realize o propósito de Deus? Não. Meus irmãos, nunca Satanás conseguirá algemar o evangelho, a fim de que o evangelho não realize o propósito de Deus. O evangelho do Senhor não está algemado, não, de forma alguma. Os ministros que o pregam podem até ser algemados, podem ser presos ou até mortos. O livro que contém este evangelho pode até ser rasgado, pode até ser queimado, mas o evangelho permanece. A palavra permanece, a virtude desta palavra permanece. Eu quero ver o diabo rasgar o evangelho, acabar com o evangelho, queimar o evangelho. Aleluia, glória a Deus. Quantos missionários foram mortos? Quantos pregadores do evangelho morreram? Foram lançados para as feras comerem, foram lançados nas fogueiras, foram torturados, deceparam a sua cabeça, mas o evangelho foi destruído. Satanás tem feito aquilo que lhe é possível para fechar a porta que Deus abriu. Mas olha, Satanás, você pode fazer aquilo que lhe foi impossível. Você pode matar pastores, matar missionários, matar evangelistas. Eu quero ver você matar o evangelho, matar a palavra, algemar o evangelho, a fim de que ele não realiza o propósito de Deus. Aleluia. Porque esta porta quem abriu foi Deus. E o Senhor falou: eu sou o santo, o verdadeiro. Eu tenho a chave de Davi na mão. Eu abro e ninguém fecha, eu fecho e ninguém abre. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, a infidelidade, a incredulidade, o ritualismo, o papismo, o budismo, o maometismo, o islamismo não poderão atar o evangelho, a fim de que ele não realize o propósito de Deus. O evangelho deve e realizará o propósito de Deus.
Vai, o Evangelho vai realizar o propósito de Deus, vai. Queira ou não queira o inferno, queira ou não queira os demônios, esta porta Deus abriu e o capeta não fecha. O Evangelho vai realizar o propósito de Deus. Aleluia. A morte dos pastores não é a morte do Evangelho. A debilidade dos obreiros não é a debilidade do Evangelho. A frieza dos homens não é a frieza do Evangelho. A falsidade dos hipócritas não o falsifica. A ruína espiritual dos pecadores não é a sua derrota. A sua rejeição por parte dos ouvintes não é o seu fracasso. O Evangelho, eu repito, realizará o propósito de Deus. Isso aí não adianta o diabo pelejar, não adianta o diabo lutar, não adianta o diabo perseguir, não adianta o diabo promover leis para calar a boca deste povo, não adianta, porque a porta que Deus abriu, o capeta não fecha, o diabo não fecha, e Deus falou à igreja fiel: eis que pus diante de ti uma porta aberta que ninguém fechará. Aleluia. Glória a Jesus. Diante de vós pus uma porta aberta. Enquanto existir Filadélfia, esta porta vai permanecer aberta. Enquanto existir Filadélfia, esta porta permanecerá aberta. E por mais que o diabo queira fechar, ela permanecerá aberta. Por mais que o diabo queira fechar, novamente ele vai ver a porta aberta. Por mais que ele lute, ele vai ver de novo a porta aberta. Enquanto existir Filadélfia, esta porta estará aberta. Porque o Senhor falou: eis que coloquei diante de vós uma porta aberta e ninguém poderá fechar. Ninguém poderá fechar. Ninguém poderá fechar. Glorifica a Deus pela grandeza do Evangelho. Glorifica a Deus pela grandeza do Evangelho. Oh, aleluia, glórias. Aleluia. Aleluia. Lamalabasterianda xaramalabaia. É palabasteirianda clamalabaixás. Ore palabasterianda labaixaramalabai. Aleluia. Aleluia. Orianda labalai. O Evangelho vai realizar o propósito de Deus. Vai. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Na verdade tiveste pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Orianda labalás. Irmãos, os crentes filadelfos deixaram dois exemplos eternamente indispensáveis a todos os crentes. Primeiro, o de guardar a palavra de Deus a qualquer custo. Que coisa! Você já pensou que é guardar a palavra de Deus a qualquer custo? Segundo, o de nunca negar o seu bendito nome. Dois exemplos eternamente indispensáveis a igreja de Filadélfia deixou para nós. O de guardar a sua palavra a qualquer custo. Irmão, você sabe o que é guardar a palavra de Deus a qualquer custo? Sabe, irmã? O que é ser fiel a qualquer custo? Ainda que custe a sua vida, você vai ser fiel. Ainda que role a tua cabeça como rolou a de João Batista, você vai permanecer fiel.
Que exemplo excepcional os crentes filadelfos deixaram para nós, de guardarmos a palavra do Senhor a qualquer custo. No momento das lutas, você guarda a palavra do Senhor. Na dificuldade você é fiel, como os crentes filadelfos, você guarda a palavra do Senhor. Na adversidade você é fiel, você guarda a palavra do Senhor. Nos momentos de tentações você é fiel, como os crentes filadelfos, você guarda a palavra do Senhor. Os crentes filadelfos, eles guardavam a palavra do Senhor a qualquer custo. E o Senhor quer que nós também tenhamos esta fé, esta coragem, esta vontade, esta virtude, este poder de guardar a sua palavra a qualquer custo. Tem gente que na hora da luta, ele esquece de guardar a palavra de Deus. Tem gente que na hora da dificuldade, ele esquece de guardar a palavra de Deus. Tem gente que na hora da adversidade, ele esquece de guardar a palavra de Deus. Então hoje o Senhor está trazendo este recado, e nós estamos tendo o exemplo dos crentes filadelfos. Devemos guardar a palavra do Senhor a qualquer custo, ainda que custe a sua vida, mas seja fiel como os crentes filadelfos foram fiéis. E o Senhor falou: por causa desta sinceridade, por causa da vossa fidelidade, eis que pus diante de vós uma porta aberta, que ninguém poderá fechá-la. Aleluia! Que glória! Aleluia! Irmãos, sabe por quê? A igreja de Filadélfia guardava a palavra de Deus e não negava o bendito nome do Senhor. Os crentes filadelfos, eles fugiam do pecado e procuravam comunhão mais estreita com Deus. Você já parou para pensar a enormidade da dívida do pecado? Será que você já parou para pensar na enormidade da dívida do pecado? Quem já pensou nisso, levanta a sua mão. Algumas pessoas. Para você ter uma ideia, escutem. Um só pecado, prezados irmãos, um só pecado é da altura do céu. Você diz: pastor, por que um só pecado é da altura do céu? Porque a Bíblia diz que ele atinge até o trono de Deus. Um só pecado é tão profundo quanto o inferno. Você diz: o que é isto? Um só pecado é tão profundo quanto o inferno? É. Porque para onde vai os que o praticam? Um só pecado, prezados irmãos, é do cumprimento da eternidade. Mas por que, pastor? Porque a Bíblia diz que as suas consequências não têm fim. Você deve multiplicar tudo isso pelo número de pecado que você tem praticado, e aí você verá a enormidade da dívida do pecado. Os crentes filadelfos, eles pensavam nisso, e eles fugiam do pecado. Eles procuravam se afastar do pecado para ter comunhão mais estreita com Deus. O crente sábio é aquele que foge do pecado, é aquele que procura se afastar do pecado. Meus irmãos, quando nós afastamos do pecado, a nossa fé é mais forte, é mais firme, é mais inteligente. Quando nós afastamos do pecado, o nosso amor é mais constante, é mais prático, é mais paciente. Quando nós afastamos do pecado, a nossa oração é mais prevalecente.
Quando nós afastamos do pecado, todo o nosso ser é mudado. Então o crente sábio é aquele que procura afastar do pecado, procurando comunhão mais estreita com Deus. É isso que os crentes filadélfios procuravam fazer. Procuravam manter-se afastados do pecado e procuravam manter comunhão mais estreita com Deus. Você está tendo comunhão estreita com Deus aqui hoje? Está tendo comunhão mais estreita com Deus aqui hoje? Quando o Senhor falou: eu sou aquele que abro e ninguém fecha, mas sou aquele também que fecha e ninguém abre. Sabe, irmãos, Deus fecha a porta também quando lhe apraz. Ele fecha a porta da oportunidade para aqueles que não se aproveitam dela. Ele fecha a porta da comunhão para os crentes infiéis. E a Bíblia diz que ele vai fechar a porta do céu para todos os incrédulos. Ele fecha, eu vou repetir, ele fecha a porta da comunhão para os membros infiéis. Eu quero perguntar se a porta da comunhão está aberta para você hoje aqui. Para os crentes da igreja de Filadélfia, a porta da comunhão estava aberta. E quando aqueles crentes oravam, quando eles iam para a igreja, eles tinham comunhão íntima com Deus. Comunhão estreita com Deus. Não estranhe eu dizer que a porta da comunhão está fechada para alguém aqui esta noite. A porta da comunhão está fechada para alguém aqui esta noite. Deus está me falando. Tem crente aqui lutando para ter comunhão com Deus e não está conseguindo. Mas tem outros que estão vendo a porta da comunhão aberta. Vamos ver desse lado aqui se a porta da comunhão está aberta. Aqui no altar a porta da comunhão está aberta para os obreiros. Aqui desse lado a porta da comunhão está aberta para vocês. Do lado dos irmãos aí, ó, lá atrás, as irmãs aqui, a porta da comunhão está aberta. Aleluia! Levanta a mão e glorifica o nome do Senhor. Tenha comunhão com Deus, porque hoje é dia de comunhão estreita com Deus. Aleluia, glória a Deus. Filadélfia, meus irmãos. A igreja de Filadélfia representa a igreja em nossos dias que é fiel em tudo. No meio de uma geração corrompida, ela não se corrompe. No meio de um povo pecador, ela é santa. No meio de um povo impuro, ela é pura. No meio de um povo injusto, ela é justa. No meio de um povo idólatra, ela adora o único Deus. No meio de um povo desobediente, ela é obediente. No meio de um povo hipócrita, ela é sincera. No meio de um povo vacilante, Filadélfia não vacila. E nas tentações, ela é vigilante. A igreja de Filadélfia representa a igreja em nossos dias que é fiel em tudo. Eu pergunto, esta igreja é fiel em tudo? É fiel em tudo? Irmãos, sermos ridicularizados pode pôr-nos em comunhão com Deus, mas ridicularizar alguém pode pôr-nos em comunhão com Satanás. Você entendeu? Sermos odiados pode pôr-nos em comunhão com Deus, mas odiar alguém pode pôr-nos em comunhão com Satanás.
Sermos afrontados pode pôr-nos em comunhão com Deus, mas afrontar alguém pode pôr-nos em comunhão com Satanás. Sermos perseguidos pode pôr-nos em comunhão com Deus, mas perseguir alguém pode pôr-nos em comunhão com Satanás. Sermos caluniados pode pôr-nos em comunhão com Deus, mas caluniar alguém pode pôr-nos em comunhão com Satanás. Sermos difamados pode pôr-nos em comunhão com Deus, mas difamar alguém pode pôr-nos em comunhão com Satanás. Sermos maltratados pode pôr-nos em comunhão com Deus, mas maltratar alguém pode pôr-nos em comunhão com Satanás. Sermos torturados pode pôr-nos em comunhão com Deus, mas torturar alguém pode pôr-nos em comunhão com Satanás. Filadélfia era uma igreja santa e irrepreensível, uma igreja ridicularizada, uma igreja odiada, uma igreja afrontada, uma igreja perseguida, uma igreja caluniada, uma igreja difamada, uma igreja maltratada, uma igreja torturada, mas era uma igreja fiel, uma igreja sincera, uma igreja honesta, uma igreja santa. E o Senhor se apresentou a ela dizendo: eu, o santo, o verdadeiro, eu tenho a chave de Davi, eu abro e ninguém fecha, eu fecho e ninguém abre. Eis que pus diante de vós uma porta aberta que ninguém poderá fechar. Pus uma porta aberta diante de vós que ninguém poderá fechar. Irmão, esta porta aberta que Deus colocou diante de você, o diabo não pode fechar. Não pode, não pode. Fica em pé em nome de Jesus. Levanta a sua mão e glorifica o nome de Deus. Levanta a sua mão e glorifica o nome de Deus. Levanta a sua mão e glorifica o nome de Deus. O Senhor, o santo, o verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre, Ele está presente esta noite. Ele está presente esta noite. Ele quer ser glorificado, porque Ele é digno de toda honra, Ele é digno de todo louvor, Ele é digno de toda glória. O Senhor quer ser glorificado esta noite. O Senhor quer que sejamos o retrato da igreja de Filadélfia. O Senhor quer que sigamos o exemplo dos crentes filadelfos. O Senhor quer que sejamos fiéis em tudo. O Senhor quer que guardemos a sua palavra a qualquer custo. O Senhor quer que nunca neguemos o teu santo e bendito nome. Levanta a sua mão em nome de Jesus. Venha aqui receber poder. Chega aqui. Quem pode chegar aqui na frente? Quem pode dar um passo aqui na frente, dê um passo. Quem quer receber vida espiritual profunda, venha em nome de Jesus. Quem quer ter comunhão estreita com Deus, como os crentes filadelfos tinham, eles buscavam comunhão estreita com Deus, venha em nome de Jesus. Venha, venha, ou levanta a sua mão aonde você está, mas é para ter comunhão com Deus, porque a porta da comunhão está aberta. Levanta a sua mão e glorifiquem ao Senhor agora. Teus feitos e tua paciência, muitas vezes eu te vejo chorando, tentando ser fiel em sua crença. Não és igual a Laodiceia, que suas obras não era fria e nem crente, mas me refiro a ti, querida Filadélfia. És minha noiva, és igreja diferente, mas me refiro a ti, querida Filadélfia. És minha noiva, és igreja diferente.
pode fechar. És minha amada, és menina dos meus olhos. Contigo estou para te livrar. Como guardastes a minha palavra, eu também te guardarei na tentação. Filadélfia, tu és quente e não fria. Igreja minha, mora no meu coração. Filadélfia, tu és quente e não fria. Igreja minha, mora no meu coração. Filadélfia, Filadélfia, és minha noiva, aos teus olhos és fiel. Filadélfia, Filadélfia, cidade santa, te espera lá no céu. Filadélfia, Filadélfia, és minha noiva, aos meus olhos és fiel. Filadélfia, Filadélfia, cidade santa, te espera lá no céu. Cidade santa, te espera lá no céu. Cidade santa, te espera lá no céu. Cidade santa, te espera lá